Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é apenas um sneak peek, um aperitivo do episódio sobre o uso de dados no microempreendedorismo criativo. Este não é o episódio inteiro, mas eu já falo mais sobre isso. Antes eu preciso dizer para os recém-chegados por aqui, que descobriram o aparelho há pouco, que o propósito do aparelho elétrico é informar, qualificar e inspirar microempreendedores criativos. E já deixo aqui os boas-vindas para o ilustrador Alexandre Schettini, que virou apoiador do aparelho elétrico nos últimos dias. Seja muito bem-vindo, meu caro, e muito obrigado pelo apoio. Como eu estava dizendo, esse é apenas um preview do episódio sobre o uso de dados no microempreendedorismo criativo, que os apoiadores do aparelho elétrico receberam na íntegra já na quarta-feira dessa semana. Como eu já vim avisando por aqui, o último episódio de cada mês vai ser exclusivo dos apoiadores. Mas, para dar uma palhinha para você do que rolou nesse programa, aqui vão alguns minutos desse papo. Caso você queira ouvir ele na íntegra e ainda receber outros conteúdos exclusivos, vai lá no aparelhoelétrico.com/seja da liga e faz o teu apoio. Beleza? Dito isso, então, bora ligar esse preview aqui, bora ligar o aparelho. Então eu comecei a me encarinhar pelos números, digamos assim, né? Se é que isso é possível, né? Para um criativo. Aí eu comecei a ver que, não, peraí, cara. Falam muito dos dados, falam muito do poder que eles têm, mas não sei se isso já tocou o coração, assim, dos empresários realmente, sabe? A ponto. Então tá, pessoal, apresentando as integrantes dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico, a jornalista especialista em processos e produtos criativos e responsável pelas notícias no site do Aparelho Elétrico, Giovana Beltrão. Tudo bom, Giovana? Tudo bom, Henrique, e você? Um oi também pra todo mundo aí que tá ouvindo. Vamos pra mais um. E na outra ponta da extensão do aparelho, do site Adoro Home Office, a também jornalista e especialista em mídias sociais, Márcia Breda. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, Henrique? Tudo bem, galera? Eu tava com saudade já de aparecer por aqui. E hoje a gente vai falar sobre dados, estatísticas, métricas, indicadores de performance e essa maçaroca toda de números que circulam pelo nosso negócio, mas muitas vezes a gente não tem saco pra parar e analisar. A ideia desse episódio é chamar a sua atenção para quanto a análise de dados pode te ajudar a reduzir os riscos na hora de tomar decisões importantes. Quem sabe, depois de ouvir esse episódio, você pare de consultar apenas a sua intuição e passe a confiar mais no que os números querem e podem te dizer. Vamos começar esquentando com uma perguntinha mais leve. Vamos começar perguntando pra Giovana. Giovana, tu confia mais na tua intuição ou tu confia mais nos dados, Giovana? Abre a caixa preta. Nossa, mas você gosta de fazer umas perguntas difíceis, assim, umas enquetes. Umas enquetes de Instagram Stories. Já botei no paredão. Episódio passado você me colocou na parede com o Kindle e o livro físico, agora de novo. Mas, assim, eu costumo, sendo eu uma pessoa que trabalha mais com criatividade e mais pela minha intuição. Mas é importante analisar os dados também. Tipo, vou ficar menos em cima do muro que semana passada, mas os dois são importantes de novo. Eu achei que tu ia dizer, não, já que o podcast é de dados, eu vou pelos dados ali, não vou me comprometer. Márcia, e tu, Márcia? Intuição ou dados? Pô, as pessoas de humanas, né, Henrique? Eu vou te dizer... Eu nem sei porque que eu perguntei, nem sei porque que eu perguntei. Sempre a minha primeira vontade é ir pela minha intuição. Eu já percebi que, assim, algumas vezes, sei lá, 80% dos casos, eu confiro depois e dá certo. Mas não é porque era uma intuição, entende? É porque tu tá trabalhando com aquilo todo dia, tu enxerga, por exemplo, às vezes eu vou numa reunião com um cliente, ele pergunta, mas tu acha que o nosso público
público maior é consumidor final ou B2B nessa plataforma? Eu não precisei pesquisar, mas eu já sei o que é. Não é uma intuição 100%. É mais uma análise diária dos dados. Eu acho engraçado, assim, porque a gente, profissionais criativos e tal, a gente tem uma aversão a número, né? Começou a acontecer de uns anos pra cá. Eu não sei se depois que o cara vai batendo uma certa idade, o cara começa a ficar mais. E até porque, porra, trabalha com empresa, tu tem que gerenciar o negócio e tu não tem muito como tu ficar com birrinha com algumas coisas. Tem coisas que, infelizmente, são chatas de fazer e tu tem que te permitir fazer. Tu vai ter que fazer, porque se tu não fizer, ninguém vai fazer por ti. E essa questão com os números, pra mim, ela andou mudando bastante ultimamente, assim, porque eu sempre fui muito avesso, né, como todo criativo. Começou lá na questão do fluxo de caixa, né? Putz, não quero fazer fluxo de caixa. Pra mim, a minha única meta era assim, eu preciso ganhar dinheiro suficiente pra pagar as contas. E eu não quero ficar contabilizando as coisas. Quando dinheiro entrou, quando dinheiro saiu. A minha única preocupação é ganhar dinheiro, fazer a máquina rodar. E aí, fazendo fluxo de caixa, eu comecei a perceber que às vezes eu tinha mais dinheiro do que eu pensava que eu tinha, e às vezes eu tinha menos dinheiro do que eu pensava que eu tinha também. Então eu comecei a me encarinhar pelos números, digamos assim, né? Se é que isso é possível, né? Pra um criativo. Aí eu comecei a ver que, não, peraí, cara, tem que sentar e tem que fazer. E eu acho que muito mote desse podcast é esse, sabe? Dizer pra galera, não temam os números, sabe? É ruim, é chato, pode ser, mas faz muita diferença parar e analisar dados pra deixar o seu negócio mais competitivo, né? Claro, e em geral, as contas são fáceis de fazer. A gente tem a sombra da matemática achando que era difícil, mas na maioria dos casos, pra organizar esses dados, organizar o fluxo de caixa, organizar um relatório, fazer essas coisas, as contas, elas são simples, né? A gente só precisa do tempo, da concentração ali pra fazer e no fim das contas, não é difícil. E quando tu vê que aqueles resultados te trazem benefícios reais, isso até é normal, é isso aí que tu falou, que sentia um carinho pelos números, né? A ponderação, né? Sentir um carinho pelos números, né? Criativo nenhum sente carinho pelos números, né? Morte aos números, né? Mas eu acho bem importante, porque é curioso porque a gente tem essa resistência mesmo, né? Acho que dá pra começar até o papo pela a questão básica do fluxo de caixa, né? Às vezes a gente não quer de fato fazer isso porque a gente acha que vai ser demorado, né? Ou, cara, a partir do momento que tu pega uma planilha do Excel, joga tuas coisas ali, tu começa a entender qual que é o teu custo fixo, quanto dinheiro vai entrar e tal, tu começa a fazer progressões, começa a fazer previsões de como é que vai estar o teu fluxo financeiro. Tu já começa a analisar as coisas. Não, pera aí, vai faltar dinheiro aqui, preciso fechar um outro trabalho, preciso trazer um outro cliente, preciso de repente reativar aquele outro contato. Então os números já começam a se abrir pra tua frente ali, tu já começa a usar eles de maneira mais consciente, né? E lutar menos com ele. Eu acho que vale a pena, falando nessa questão de fluxo de caixa aí, vale a pena reservar uma horinha, nem que seja 1 hora ou 2 horas no mês, pra sentar e botar as contas no papel, no Excel ou no seu software aí, dependendo de qual que seja a preferência do ouvinte, né? Acho que começa por aí, de repente, se quem tá ouvindo a gente tem uma resistência com números, não pode nem ouvir falar, de repente, antes de analisar qualquer outro número no seu negócio, de repente o fluxo de caixa seja uma porta de entrada. Eu não sei, Giovana, o que tu acha? Tu concorda comigo ou tu acha que o fluxo de caixa não é um bom modo de entrar nos números? Eu acho que sim, eu concordo contigo, até porque, assim, te dá uma leveza maior, assim, dá uma melhorada naquela relação de lidar com dinheiro mesmo, porque quando você é freelancer, né, normalmente as pessoas começam trabalhando num emprego convencional e decidem ser freelancer. A primeira coisa que te apavora é de onde vai sair o dinheiro e se você vai conseguir pagar suas contas. Quando você tem isso numa planilha detalhada e você vai acompanhando, é muito mais tranquilo até de lidar no dia a dia, assim, até pra você saber quantos jobs você precisa pegar. Talvez, assim, você tá com sua agenda cheia, mas você acha que o dinheiro não vai dar, e aí você pega mais um job, fica ali trabalhando loucamente, e talvez nem precisava, se você tivesse organizado melhor, ver pra onde seu dinheiro tá indo, né, pra se organizar financeiramente, nem precisava trabalhar tanto assim. Então eu acho que pode ser um bom incentivo pra quem tem um certo medinho de começar a olhar pros números de outro jeito, começar pelo fluxo de caixa. E tem a questão também da produção, né? Também tem que saber o quanto que tu consegue produzir, né? Às vezes tu precisa... É curioso, eu não sei se vocês fazem essas análises também, mas às vezes tu pode estar precisando de mais dinheiro, mas tu não tem tempo pra produzir aquilo naquele mês, né? Caralho, e aí, sim, né? Como é que chegou nessa sinuca de bico, né? Pois é, aí você tem que cortar custo, tem que gastar menos, e aí de onde você vai cortar? Tem que saber pra onde seu dinheiro tá indo também, né? Não só de onde ele tá vindo, mas pra onde você tá mandando ele. É uma coisa que começa a virar uma neurose, né? Esse negócio de dados, ele tá bombando muito, né? Claro, agora com redes sociais, com internet, escândalo de vazamento de dados pra isso e dados pra aquilo, não sei o
quê, e cada vez mais a gente tá criando softwares e cada vez mais softwares de produtividade, de não sei o que lá, nunca teve tanto número disponível pra gente usar, né? E pesquisa disso, pesquisa daquilo. Quando tu entra nesse mundo, tu começa a ficar meio maluco. Tá, mas peraí, o que eu tô fazendo tá certo? Se eu ficar mensurando isso, o que eu faço com esse número? Se eu cruzar esse número com aquele outro? Porra, daí tu também começa a ficar meio doido, né? Claro, tem que ter um limite, né? Tudo tem um limite, tem que usar... E aí, tá curtindo esse papo? O que você achou aí desse pequeno preview? Quer ouvir esse episódio na íntegra? Então, vai lá no aparelhoelétrico.com/seja da liga e faz o teu apoio. Te espero lá, um grande abraço e até mais.